pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de tática e estratégia do futebol. Então, pessoal, do segundo bimestre, tá bom? Vamos falar aí de tática e estratégia do futebol. Nós já comentamos isso em sala de aula, o que é uma tática, o que é estratégia, né? Isso nada mais é você ter argumentos ou pensar numa ideia de vencer o seu adversário, de vencer a equipe adversária, ou sua equipe conquistar territórios de outra equipe, tá certo? Dentro da regra, dentro das convicções do jogo, mas num jogo, como que eu posso dizer, se for um campeonato, tem um regulamento para ser cumprido, e se for fazer um jogo de amizade, ou uma brincadeira, aí a gente acaba não burlando as regras, mas adaptando a regra para aquela atividade que a gente vai fazer lá, tá certo? Então, as táticas adequadas e tecnicamente para ser realizado. Tática em esporte coletivo de invasão, como futebol, é um esporte de invasão, não é simples optar pela melhora da tática, o jogo do jogo, pois além de tomar decisão com base em conhecimentos prévios do jogador, deve prever o que o adversário vai fazer para se defender e ainda dominar a bola, certo? A tática nada mais é a elaboração de uma tomada de decisão. O que é uma tomada de decisão? Tem um centroavante que não está fazendo gol, perdendo gol, aí o técnico fala, pô, vou mudar a estratégia de jogo minha, vou jogar o ponta que está avançando mais, vou tirar o centroavante e vou colocar outro ponta que vai entrar frio ali no lugar e o outro vai decidir melhor. Muitas das vezes essa estratégia não funciona, essa tática não funciona, mas é o momento de mudar de decisão para que o seu time consiga superar as dificuldades da equipe adversária. A tática durante o desenvolvimento de um jogo de futebol, por exemplo, depende de situação criada pela outra equipe. Por exemplo, sua equipe está levando desvantagem, você tem que mudar o posicionamento da sua equipe para que você ou diminua o ímpeto, a criatividade da outra equipe, tenta fazer de que ela dificulta a realização da partida, a realização das investidas da equipe adversária, né? Para que você possa não ser muito surpreendido, tá certo? Como tem equipes que é muito considerada forte, favoritas, perde para um time que está em zona de rebaixamento, que está lá no final da tabela, perde. Por quê? A equipe mais forte, ela vai com a técnica certinha, com as táticas certas, com a estratégia de jogo certa, só que afrouxa, só que dá uma relaxada, e aí a outra equipe que não tem nada a perder, parte para cima para tentar invadir o campo adversário para conseguir o melhor resultado contra uma equipe grande, que nem vocês veem aí no futebol, no vôlei, no basquete. Muitas das vezes a gente fica até decepcionado como pôde aquela equipe tão ruim daquele jeito ganhar de um time tão bom daquele jeito. A estratégia que não funcionou para o time grande, o time bom, e a estratégia que funcionou para o time pequeno, tá certo? Então, pessoal, isso aí é a estratégia de jogo, né? Mais à frente a gente vai falar um pouco mais o que quer dizer 4-4-2, 4-3-3, tudo isso aí a gente vai passar para vocês um pouquinho. E se vocês quiserem aprofundar melhor, conhecer melhor as regras, é só vocês pegar a apostila, que é um material excepcional na mão de vocês. É só querer estudar um pouco e entender melhor sobre estratégia de jogo. E quem sabe vocês podem ser um treinador ou uma treinadora. Hoje estamos, a treinadora da seleção brasileira feminina é uma mulher. Então nós temos treinadoras femininas, temos árbitra feminina. Então tudo isso aí pode, a nossa categoria feminina está crescendo demais. No esporte, nas indústrias, todo lugar, nós temos bastante mulheres capazes de realizar várias atividades melhores do que os homens ainda.
Dentre das táticas que podem ser utilizadas durante uma partida, algumas podem explorar as próprias regras do esporte. No caso do futebol, existem regras de impedimento. O que é um impedimento? É quando um jogador está à frente da equipe adversária, como se diz muito no popular do futebol, na banheira, esperando a bola. E aí essa ação ela não pode continuar, o juiz ele anula essa jogada para que o jogo possa continuar dentro da regra, certo? Muitas das vezes acontece até desavença e hoje eles estão usando o árbitro de vídeo para detectar se realmente aquele jogador estava impedido, tá certo? E aí tem uma formação de impedimento para vocês perceberem, de azul à frente dos 5 de vermelho, certo? Então, automaticamente, esse jogador que está a flecha indo para ele vai estar na impedimento, porque ele está recebendo a bola. Os outros dois também estão impedidos, mas a bola não está indo em direção aos dois, está indo em direção ao do meio. Então, por isso que ele está concretizando um impedimento. Se ele conseguir fazer o gol é anulado. E se ele não pegar a bola, automaticamente o juiz dá um impedimento para que ele possa começar a partida novamente. A estratégia no futebol, além das situações táticas decorrentes do jogo, é importante estar atento às orientações propostas pelo técnico. É aquilo que eu falei no início. O técnico ele chega no vestiário, faz uma pré-eleção. O que é uma pré-eleção? Ele vai falar, mas isso vem desenvolvendo durante a semana de treinamento. Chega no vestiário, no dia do jogo, ele fala, ó, não vamos esquecer, vamos marcar esse, vamos marcar aquele, você pega esse, você ataca aqui, você corre mais, você faz isso. É a estratégia de jogo para tentar surpreender a equipe adversária. Ou vice-versa, né? A equipe também adversária vai tentar surpreender vocês, vai tentar surpreender a outra equipe também, tá certo? A escalação, né, dos jogadores, que é um goleiro e mais 10 jogadores na linha, né? E que desenvolve as suas habilidades técnicas da melhor forma possível nos treinamentos coletivos da equipe e as estratégias elaboradas. Então o treinador durante a semana, ele vai fazendo várias mudanças. Por exemplo, o lateral não está bem, ele pega um outro lateral, coloca para ver, ou inverte, põe ele de volante, põe ele de central e vai tentando ver qual a melhor estratégia para aquele jogo, certo? Tem as pessoas que estudam, que faz o estudo de cada equipe. Hoje o futebol é muito dinâmico, as pessoas, tem muitos profissionais que faz a leitura do jogo, vê como que o batedor de pênalti, quais são os melhores batedores, passa para o goleiro, ó, esse chuta no canto esquerdo, esse chuta no meio, esse chuta forte, esse chuta colocado, o goleiro ficar atento, nem sempre dá certo, mas eles estão estudando as táticas do adversário para depois pôr em jogo a tática certa, certo? Para tentar surpreender o adversário. Aqui no campinho ao lado da estratégia está o 4-4-2. O goleiro, geralmente, eles não contam, eles contam só os jogadores de linha. Por que não conta? Porque o goleiro ele fica no gol, ele não tem outra posição para ele. Então 4-4-2 é 4 protegendo, ajudando o goleiro, proteger o gol, 4 no meio de campo tentando bloquear os meia e 2 no final para fazer o gol. A outra equipe é a mesma coisa, ao contrário. Aí é como se fosse uma guerra. Um vai defender e o outro vai atacar, ou o outro vai atacar e o outro vai defender. Então 4-4-2 é uma tática de jogo, certo? Mas no próximo slide eu vou passar para vocês um pouco mais sobre essa formação tática aí dos jogos, tá certo? O conjunto de especificações concebidas para dar suporte às ações coletivas dos jogadores de uma equipe define um conceito de estratégia. A estratégia de uma equipe deve possuir um vasto repertório de opções de comportamento que possam gerar incerteza à equipe adversária quanto às suas futuras ações e produzir, assim, boas chances de superá-la. A execução da estratégia que obriga os jogadores a promoverem ajustes individuais ao plano estratégico coletivo para atender às necessidades das circunstâncias de confronto. Define o conceito de tática, a proficiência de uma equipe para atuar coletivamente.
parece estar associada tanto às características da estratégia elaborada, que orienta a cooperação entre os jogadores contra a eficiência de sua utilização no jogo através da tática. Então é montado o coletivo, um ataca, o outro defende, certo? Por exemplo, atacante é um time, ele coloca um time de atacante contra a defesa, e depois vice-versa, e depois forma um time, né, com a tática que ele quer jogar, beleza? E aí eles vão distribuindo e vão pensando no jogo de cada partida, e aí dentro no filme da pessoa como que funciona as táticas, tá certo? E aí agora vamos saber mais. Vocês podem ver que embaixo, desculpa, no slide anterior, tem lá escrito Lamas, Leonardo. Isso aí é uma citação. Quando eu peço o trabalho para vocês, esse pedacinho que ele tirou aqui do conjunto de especificações, ele foi tirado de um livro. Então embaixo está o nome do autor, aonde que ele tirou e desculpa aí, eu perdi aqui a fonte também, onde que eles tiraram esse pedacinho aqui. Aí você acessa nesse slide aí que você vai ver como que funciona. Agora nós estamos no slide, saiba mais sobre as estratégias e as táticas. Eu vou ler para vocês um pedaço e depois a gente vai comentar um pouquinho. Você já deve ter escutado no rádio ou na televisão, ou lido em alguns jornais, em revista e na internet, que uma equipe utilizou o sistema tático. O sistema tático que a gente comentou lá no 4-4-2. Aqui o primeiro sistema tático que está para a gente ver aqui é o 4-3-3. O que é o 4-3-3? É o goleiro, como você não conta, eu falei que é 10 na linha, né? Mais o goleiro. Então é 4 atrás, que fica 4 na defesa, segurando os atacantes do time adversário. 3 no meio de campo, dando combate, porque os 4 últimos são os 4 que vai fechar mesmo, que vai carimbar ou vai destruir a jogada para não acontecer o gol. Os 3 do meio, é o 4-3-3, os 3 do meio, ele vai dar um combate para dar uma amenizada para os outros 4 final. E os outros 3 que ficam no ataque, eles vão forçar a defesa cada vez mais para para conseguir fazer o gol. Porque qual que é a desvantagem aqui? Vai ser 3 contra 4. 3 contra 4 para tentar fazer. Por que 4? Se ele driblou 1, vai ficar 3 contra 3. Só que 1 já sai na cobertura para tentar amenizar e não conseguir fazer o gol, atrapalhar o adversário. Aí depois tem o 4-4-2, que a gente comentou anteriormente, e tem o 3-4-3. Aí o que acontece aqui nessa jogada? São 3 na defesa, mas o goleiro vai dar 4, né? O goleiro só fica no gol, então 3. Aí no meio de campo que vai ser o mais congestionado. Então o meio de campo ele tem praticamente de fazer destruir toda a jogada da equipe adversária para não forçar os 3 da frente ficar em desvantagem na hora do ataque. E os outros 3 do ataque, então vai ser 3 na defesa, 4 no meio de campo e 3 no ataque, tá certo? Então, pessoal, na Copa do Mundo nós tivemos uma realização depois da Segunda Guerra Mundial. O Brasil perdeu para o Uruguai, certo? E eles acharam um responsável dessa derrota para o Brasil, que foi o goleiro, esqueci o nome dele, me fugiu, gente, me desculpa aí, mas eu vou lembrar e logo lá na frente eu falo para vocês, tá? Desculpa aí o nome do goleiro que eles, o Barbosa, lembrei, certo? Então eles pegaram ele como que foi o culpado de ter perdido. E como exemplo, o Brasil acho que jogou 4-3-3, tá certo? É a tática mais que todas as equipes jogam, 4-3-3. Ai, Jesus. Neste evento, pessoal, que a gente histórico da equipe brasileira, sofreu grande influência na mídia e no público. Por que na mídia? Porque as televisões gastam muito, as empresas investem muito, então, e o Brasil
praticamente perdeu para uma equipe taticamente e tecnicamente mais fraca do que a nossa seleção, né? Então, a equipe uruguaia era considerada que, tecnicamente mais fraca e venceu. Lembra da gente comentou lá atrás que a tática, às vezes, o time é mais fraco, mas como não tem nada a perder, já está tudo perdido, eles tentam de qualquer forma superar aquele time que está com uma tática melhor, que está com um treinamento melhor, que está psicologicamente melhor, então eles conseguem fazer. Voltando lá naquele que a gente comentou, aqui nesse slide já dá para falar para vocês, a própria mídia procurou um responsável pela derrota do Brasil. E eu estava adiantando para vocês, hein, rapaz? Tá vendo como é que a gente, conhecendo do futebol, a gente vai falando e acaba, na hora que chega no slide, a gente já falou sobre aquilo. Aí, optou pelo goleiro brasileiro Barbosa. Mas as escolhas do Uruguai têm que ser valorizadas, pois eles criaram as estratégias e as táticas necessárias para vencer o Brasil. É como eu comentei para vocês em palavras mais simples. Eles criaram um jeito, fizeram a diferença. Como já estava perdido, era tudo ou nada, dali saiu um campeão e eles praticamente fizeram tudo o que seria necessário para vencer o Brasil, tá certo? E nesse exemplo, a utilização de estratégia e tática eficientes, e com o passar dos anos, os confrontos vêm sendo estudados com mais detalhe. Também comentei anteriormente com vocês, que a gente tem os fisiologistas, os biomecânicos, para fazer essas avaliações e passar para a equipe treinada, para a comissão técnica realizar no dia a dia ou no futebol, nas partidas de futebol, para conseguir os resultados, tá certo? E então, pessoal, nós temos aqui um quadro Responda para Nós. Falei bastante de estratégia, tática, então vai ser mole para vocês fazer e enviar para nós no nosso grupo de WhatsApp, com o nome e o número da chamada de vocês. Não precisa ser o nome inteiro, pelo menos 2 primeiros nomes e o número de chamada, tá certo? Não esqueça, preencha, porque a avaliação de vocês é continuada enquanto está na pandemia, tá certo? E a gente precisa desse documento o mais rápido, assim que vocês puderem enviar para a gente, tá certo? Nós vamos tá aqui, você conheceu melhor o conceito tático e estratégia, como eles são utilizados no futebol e de que forma se relacionam ao longo de uma partida, tá certo? Retome o material e escreva abaixo o seu significado e uso tático e estratégia, tá certo? Espero que vocês não esqueçam, procura ler a apostila se não entendeu a aula, assiste mais de uma vez a aula, tá certo? Para que vocês possam entender. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Muito obrigado a todos. Acredite no poder da educação e não esqueça de deixar o comentário lá no canal também, que vocês assistiram, o horário que vocês assistiram a aula. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus